Boa noite a todos. Meu nome é Marco, eu sou voluntário desta casa de oração, de amor. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, mas antes eu convido a todos a entrar em comunhão com Deus e fazer a nossa elevação. Fechemos nossos olhos. E assim, Pai, elevemos nossos pensamentos ao alto. Vamos saudando o nosso mentor espiritual, o nosso anjo de guarda, esse amigo inseparável de todos os dias, que nos intui sempre no melhor caminho, nos intui sempre nas melhores decisões. Juntos vamos caminhando. A nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, a quem nos acolhe de braços abertos, a quem nos acolhe nas nossas aflições, nas nossas dores. E todos juntos vamos caminhando até o nosso Mestre amado. A Ti, Mestre, nós te agradecemos pelo Teu Evangelho de luz, pelo Teu Evangelho de amor, principalmente por todos os exemplos que o Senhor nos deixou enquanto esteve na terra. Obrigado por implantar dentro de cada irmão o reino de Deus. E assim, todos juntos, nós vamos caminhando em direção ao Pai das nossas vidas. E neste momento, eu convido a todos para sentir a presença de Deus. Vamos inspirando, sentindo esse silêncio dentro da nossa consciência, sentindo esta paz interior. E assim, Pai, obrigado por tudo que me dá todos os dias. Obrigado pela oportunidade da reencarnação. Obrigado pelo Evangelho do Teu Filho em nossas vidas. Obrigado, Pai, por essa reencarnação. Obrigado pelas dores que sofremos. Obrigado pelos obstáculos que nos coloca todos os dias, a fim de que possamos enxergar o valor de cada experiência. Obrigado, Pai. Eu sei que somente nos quer o bem. Obrigado por sondar o nosso íntimo todos os dias, todas as horas. Obrigado por me amar. Obrigado, Pai, por estar junto comigo na caminhada. E agradecidos que somos, te ofertamos a prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos aqueles a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Pai, cair em tentação. Livrai-nos, Senhor, de todos os males e principalmente de praticá-los. Pois a Ti pertencem os reinos, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus e graças a Jesus, que assim seja. Mais uma vez, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa casa de oração, casa de amor. Aqueles que estão aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos. Sintam-se acolhidos com muito amor pela casa. O nosso evangelho de hoje, Deus. Vamos falar sobre Deus. E aí, estudando, porque a gente também
tem muitas dúvidas, né? Porque todos nós estamos nesta fileira da encarnação, então nós passamos pelos mesmos problemas, né? Nós passamos pelas provas, pelas expiações e às vezes deixamos de sentir Deus dentro de nós. Mais uma vez eu passo, como sempre faço nas preleções, lembrar o nosso mestre amado, o nosso mestre de luz, que nos protege, nos abençoa, que de sua passagem aqui, ele insistiu, era o objetivo dele, fazer com que sentíssemos Deus não fora, não no exterior, mas sim dentro de cada ser. E nos explicou que não era uma tarefa fácil. Nos explicou que era uma das tarefas mais difíceis, porque quando estivermos aprendido completamente o amor de Deus dentro de nós, nós não precisaríamos mais reencarnar aqui na Terra. Estaríamos partindo para um mundo de regeneração, um mundo onde o bem se sobressai ao mal, onde cada indivíduo tem estampado no seu fronte o caráter, o amor mais visível. Mas nós sabemos que não é uma tarefa fácil. Descobrir estas virtudes do reino de Deus dentro de nós é uma das tarefas mais difíceis que nós passamos por aqui. Ou seja, aprender a perdoar, aprender a amar incondicionalmente e primeiro a nós mesmos, né? Aprender que Deus nos ama incondicionalmente. Deus não privilegia alto, baixo, bonito, feio, magro, gordo, pobre, rico, claro, preto. Para Deus não tem isso. Todos da criação são filhos de Deus, amados igualmente por Ele. E eu fiquei pensando assim, né? Desde quando nós conhecemos Deus? Fatalmente de outras encarnações, sim, mas dessa que estamos aqui agora, porque quer queira, quer não, nós estamos um pouquinho mais evoluídos, não? Principalmente nós que escolhemos estar aqui hoje, todos nós, né? Nós, por exemplo, já não chutamos mais um animalzinho na rua, já sabemos que ele também é filho de Deus, é uma criação de Deus também. Agora, nesta encarnação, desde quando a gente conhece Deus, né? Eu fiquei pensando, porque quando eu me lembro, lá remotamente ainda, 6 anos, 7, não sei, não dá para precisar, mas os meus primeiros pensamentos a respeito de Deus era um Deus muito severo, era um Deus bravo, um Deus que punia os teus filhos que faziam coisas erradas. Eu lembro da minha avózinha que falava: não faz isso, senão Deus vai te castigar. Olha, não pode fazer isso, porque senão você vai para o inferno. Olha, não pode fazer isso, porque Deus não gosta desse tipo de filho, isso é pecado. Então, e aí eu ficava pensando, como é que a gente ia se concentrar e entrar em comunhão com Deus, sabendo que Ele era tão severo? Então, passa-se o tempo, a gente vai dia, vem dia, vai experiência, vem experiência, né? E de repente você descobre a doutrina espírita, né? E a doutrina espírita nos traz um Deus diferente. Ela nos traz um Deus amoroso, ela nos traz um Deus bondoso, onipotente, onipresente, nos traz um Deus que nos ama incondicionalmente, nos traz um Deus que não está longe, Ele não pune os seus filhos, muito pelo contrário, Ele dá a oportunidade a cada vez que nós erramos. Então, a doutrina espírita e seus pilares, né? Da reencarnação, do livre-arbítrio, da plantação e da colheita, semeadura, enfim, da reforma íntima, do evangelho no lar,
de nos ensinar a descobrir Deus, não fora, mas dentro de nós. Então a ideia antiga de Deus nos dava a impressão de estarmos muito longe dele, e eu achava muito difícil entrar em comunhão com Deus, estava muito longe, eu não conseguia ter acesso a ele, né? A visão histórica nos mostra que vários conceitos de Deus no longo da história, esses Deus foram aceitos em determinado período, eles foram sendo abandonados à medida que nós fomos evoluindo, né? À medida que nós aprendíamos a atingir as nossas necessidades e dos grupos sociais, nós íamos deixando aquelas ideias de lado. Então, Deus, o Deus único, deixou de ser um povo só, de um só povo. Aquele Deus que comandava exércitos e esmagava os seus inimigos, deixou de ser o Deus imprevisível em suas ações e a todos castigava. Deixou de ser o Deus que provocava medo e controlava a vida das pessoas. Deixou de ser o Deus da igreja, refém de concepções doutrinárias e dogmáticas. Ou seja, eu tenho acesso a Deus a hora que eu quiser. Eu converso com Deus a hora que eu quiser. Eu não preciso de intermediário, eu não preciso de dogmas, eu não preciso de receita, eu não preciso ser rico, eu não preciso ser bonito, elegante, cheiroso, perfumado, eu não preciso ser de uma certa segmento da sociedade. Eu apenas preciso ter conhecimento de Deus e boa vontade. Então, como eu disse, felizmente hoje nós temos a doutrina espírita, que nos apresenta um Deus diferente, amoroso, preocupado com a gente. Muitas vezes, nem nós mesmos nos amamos. Vocês já perceberam isso? Né? A gente não passa por alguns picos de raiva aí, e o ódio, a raiva toma conta do ser, e a gente acaba se colocando como vítima de um erro que nós mesmos cometemos, né? Mas o Pai continua nos amando da mesma forma. Então é um Deus preocupado com os seus filhos, né? Que nos sonda o tempo todo e sabe tudo sobre nós, conhece a nossa intimidade mais do que nós mesmos. Por que será? Será que porque com o seu hálito divino, o fluido cósmico universal, o amor que ele tem por todo o universo, ele precisou nos criar, né, para que tomássemos conta da obra dele, que é grandiosa. Então nós fomos criados, passamos pelas fileiras dos reinos, passamos pelo reino mineral, reino vegetal, reino animal. Eu sempre falo isso para a gente não esquecer que nós somos seres antigos, tanto para trás quanto para frente. Nós somos centelhas divinas. Nós adquirimos no reino hominal o livre-arbítrio, caímos de novo nas fileiras das encarnações, simples e ignorante, porém com todos os atributos que Deus nos colocou, que nós vamos ver já. E aí nós começamos as fileiras das reencarnações, né? Nós temos tudo dentro de nós: o amor, a fraternidade, a caridade, o perdão. Nós temos a onipresença, nós temos tudo que Deus tem, nós também temos. Só que vai precisar ser lapidado. E aí Deus coloca em nossas vidas, encarnação por encarnação, numa programação espírita feita na pátria espiritual, e nos coloca pessoas para convivermos conosco, a fim de que possamos trabalhar os nossos defeitos e nos lapidarmos, para que possamos desabrochar. O que é tudo isso? Entender o amor universal. Então, desta forma, nós vamos conhecendo melhor Deus, encarnação por encarnação. No Livro dos Espíritos,
ele é dividido em 4 partes. Não vai nos interessar aqui agora a primeira e a terceira, tá? Na primeira são as causas primárias, são as leis universais, e no livro 3 são as leis morais, as leis dos homens, tá? Nós precisamos entender que a lei de Deus ela é universal. Não existe uma lei de Deus no universo, um Deus criou, e aqui na Terra, um planeta de todo o universo, pertencente ao universo, outro Deus criou. É o mesmo Deus. Deus é único, né? Para vocês terem uma ideia, o nosso universo é tão enorme que eu fiz uma consulta com a tecnologia de hoje, né? Usando a tecnologia de hoje, aquilo que é observado pelos telescópios mais atuais que nós temos. Acredita-se que existam cerca de 2 trilhões de galáxias no universo. 2 trilhões. Eu não sei nem quantos zeros são. Atualmente, algumas galáxias têm apenas algumas centenas de milhões de estrelas, enquanto outras bilhões de estrelas. Além das galáxias, cada galáxia desses 2 trilhões tem bilhões de estrelas, né? A nossa própria galáxia, a Via Láctea, é uma das maiores e tem cerca de 100 bilhões de estrelas. A nossa estrela, o Sol, é em média responsável por toda a luz e calor que recebemos da Terra, que recebemos aqui na Terra. Atualmente acredita-se que existam bilhões de sistemas solares igual ao Sol. Atualmente, o planeta mais longe que a gente pode conceber, eu estou falando que a ciência já enxergou, tá? É o exoplaneta chamado OGL. Ele foi descoberto em 2014, ele está localizado cerca de 13 mil anos-luz da Terra. Isso quer dizer o seguinte, que ele demora, na velocidade da luz, a velocidade da luz é 300 mil, aproximadamente, 299 mil e poucos, 300 mil arredondando, quilômetros por segundo. Então, viajando a 300 mil quilômetros por segundo, em 13 mil anos nós chegaríamos neste exoplaneta. Ele está tão distante que quando a gente chegar a ele, nós estamos 13 mil anos atrasados, ou seja, nós vamos ter notícias dele de 13 mil anos atrás. Olha a imensidão de tudo isso, gente. Olha como grandioso é Deus. E a gente às vezes fica pensando que perdoar o irmão do lado é tarefa difícil, que estender o braço a quem precisa é uma tarefa difícil, né? Então, Deus nos criou e toma conta de nós, desse universo todo, com leis universais e leis morais. Para quê? Para que aquele conhecimento, aquele entendimento que eu tive de Deus lá atrás, vá melhorando dia a dia, encarnação a encarnação. Porque quando eu conheço as leis, eu sei que se eu cometer um erro, eu sou responsável por ele e vou ter que acertar aquele erro. Ou seja, nós não vamos para frente enquanto a gente não resgatar algo de errado que fizemos para o irmão. Então, existem leis de adoração, lei do trabalho, lei do amor, lei da conservação. Existem várias leis que nós temos que seguir para poder conhecer o que é Deus. Porque senão como é que eu vou me aproximar dele? Não é verdade? Quanto mais eu conheço Deus, quanto mais eu conheço as suas leis, mais eu tenho acesso a Ele, de forma que eu posso aprender muito mais rapidamente, porque assim, a lei universal, ninguém vai ficar para trás. A gente tem irmão que fala assim, eu sou assim mesmo, eu não mudo, eu sou caso perdido. Para Deus não existe caso perdido. Para Deus não existe irmão atrasado. Para Deus não existe o criminoso, o mentiroso. Deus vai dar a mesma condição para ele do que para o religioso. Então, essas leis permitem conhecermos o que? A religiosidade. O que é a religiosidade? É vivermos a experiência que Jesus nos mostrou há 2000 e pouquinhos anos atrás.
É deixar de lado os exteriores e viver o dentro de nós. Ou seja, eu estou vendo o irmão caído, eu vou lá ver o irmão. Não posso ajudar, não tenho dinheiro, não tenho um passe para ele voltar para casa, não tenho um lanche, não tenho nada. Eu faço uma oração para ele. Eu tiro ele da rua, ponho na calçada, peço ajuda. Quando o irmão, você vê o irmão, porque você olha nos olhos, você consegue enxergar a aflição de um irmão. Estenda o braço. Pergunte o que ele tem. Pergunte o que você pode ser útil. Porque aqueles que estão próximos de nós são aqueles que Deus nos colocou. Deus conhece, Ele sonda o nosso íntimo. Por quê? Porque nós somos parte dele. Ele não está em cima, ao lado direito, ao lado esquerdo, na frente e atrás. Ele está dentro de nós. Deus está dentro de nós. Nós somos um universo destes igualmente que eu relatei para vocês aqui agora, em miniatura. E Deus está aqui dentro e toma conta disso. Então, nós que temos um problema hoje, nós que estamos aflitos, nós que não sabemos a saída e nem para onde olhar, olhe dentro de você. Toda vez que a gente olhar para dentro de nós, nós vamos estar conversando com Deus. Ele está aqui, a gente não precisa nem fazer uma oração, basta você ser sincero com Ele. Não vou conversar com Deus porque eu não sei fazer oração. Não precisa. Lembra a nossa elevação? Fecha os olhos, inspira, respira, pede a Deus: eu sou teu filho, eu quero sair deste problema, me resgata, eu estou pedindo. E aí encontramos no Evangelho de Jesus todas as ferramentas que precisamos para dar este primeiro passo: o perdão, a caridade, a paciência com nossos idosos, a paciência com as nossas crianças, a paciência com os nossos animaizinhos, a paciência com aquele que te tira a paciência, porque são eles a ferramenta que nos fazem nos impulsionar para voltarmos, para irmos nos elevando, evoluindo, aprendendo a amar o próximo, aprendendo a compreender os problemas do próximo. Porque quando é dentro da nossa casa, a gente dá um jeitinho, de compreender. E quando é o nosso próximo, às vezes a gente vira cara. Nós já temos, nós que estamos aqui, nós já conhecemos as leis. Se a gente recebe uma graça de Deus, porque o Evangelho diz: pedis e obtereis. Jesus falou para a gente. Jesus falou: vós sois deuses, vá e faça. Então a gente pode fazer, a gente pode pedir para Deus e esperar e ter fé. Não é acreditar, porque ter fé é uma coisa, acreditar é outra. Quem tem fé entrega, confia, pede e confia. E também não vai ficar sentado esperando, Existe a lei, existe o trabalho, existe... quem me acompanha aqui, sempre quando eu termino a preleção, ele fala aquelas 4 palavrinhas que eu nunca vou deixar de falar, que servem primeiro para mim, que a noiva de Abigail falou para Saulo, que falarei hoje de novo. Então assim, pede, tenha fé, trabalha, e Deus, na sua infinita sabedoria, vai estar dentro de você. E você, quando fizer esse exercício de fechar os olhos, de pedir com sinceridade, de pedir com amor, o amor que Ele tem pelo universo, o amor que Ele tem nas plantas, nos pássaros, nos filhos dele, na criação, tudo isso é amor. Basta eu deixei algumas partes que eu não falei, de propósito, porque o tempo é muito curto, mas basta vocês lerem o capítulo 1º do Livro dos Espíritos, da pergunta 1 à pergunta 13, E a gente vai poder ver tudo sobre Deus no universo, E aqui eu não falei, porque está inserido
nas coisas mais importantes que eu achei que tinha que falar. Mas não deixam de ler, porque Deus nos ama incondicionalmente. Deus nos ama de qualquer forma. Basta pedir, basta confiar, se entregar, né? Saulo, né, quando passou pela estrada de Damasco, que ele assassinava os cristãos, e ele foi convertido à estrada de Damasco, ele entendeu todo o amor de Deus ali naquela estrada, né? E aí ele foi procurar a sua noiva, e perguntou como ela tinha conseguido aquela sensação, aquele sentimento de amor, de paz infinita, de harmonia, que são aqueles que sentem quando vão descobrir do reino de Deus por dentro. E ela fala: ama, trabalha, espera e perdoa. Então, novamente deixo para mim em primeiro lugar, essa reflexão, e sendo que a gente precisa responder assim: como eu estou sendo para o meu Criador? Como eu estou agradecendo a Deus por tanta dádiva recebida? Porque voltem atrás, alguns dias, alguns meses, alguns anos, algumas décadas, e você vai descobrir que quando você precisou, Deus estava lá. Então, vamos fechar os nossos olhos e fazer as vibrações finais para todos aqueles que não puderam estar aqui, que sejam agraciados, abençoados igualmente. A nós que estamos aqui, os escolhidos da noite, que possamos ter encontrado tudo aquilo que viemos buscar: amor, paz, harmonia, saúde, dentro de nós, em nosso lar, e a todos aqueles que nos cercam. Graças a Deus e graças a Jesus, que assim seja. Muito obrigado.